Bom dia, feliz sábado a vocês, meus queridos amigos, irmãos em Cristo. É uma alegria nós estarmos nesta manhã e podermos louvar o nome do nosso Deus. Gostaria de convidá-los a ficar em pé e gostaria de dizer a vocês que nesta manhã Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Se nesta manhã você veio com seu coração entristecido, eu quero dizer que Deus, de alguma maneira, vai fazer você sair daqui com seu coração diferente. Eu vou dizer que Deus tem algo diferente para fazer na sua vida. Que se você abrir o seu coração para Ele, você vai sair diferente daqui. Abra o seu ouvido e o seu coração, a sua mente, a sua alma, para o que Deus tem para falar para você. Nós vamos cantar uma música que diz: com Cristo no meu coração. É um hino alegre, é um hino que fala que nós muito em breve vamos habitar nas mansões celestiais, onde lá nós estaremos para sempre com Jesus. E eu quero ouvir você cantando, eu quero ver você cantando, e eu quero ver você cantando bem feliz, com Cristo no meu coração. Vamos lá? Querido Deus que estás nos céus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa. Queremos te pedir, Senhor, que de alguma forma, nesta manhã, o Senhor
transforme a nossa vida, transforme o nosso coração, transforme a nossa mente. Senhor, o Senhor sabe como chegamos aqui nesta manhã. Muitos de nós com o nosso coração agradecido, mas alguns de nós chegamos aqui com o nosso coração entristecido, com alguns problemas para resolver. Por isso, Senhor, queremos entregar a nossa vida, o nosso coração a Ti. O Senhor conhece o que vai dentro da nossa alma. E como acabamos de cantar, com Cristo no nosso coração, nós sabemos que os problemas, eles surgem, mas sabemos também que o Senhor pode nos abençoar, curar as nossas feridas e fazer tudo ficar diferente. Senhor, perdoe os nossos pecados. Não olhe para as nossas imperfeições. E que possamos sair daqui com o nosso coração cheio de esperança. Perdoe os nossos pecados, mais uma vez eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Bom sábado, crianças. Um feliz sábado para vocês. Hoje eu vim contar para vocês uma história que vocês já conhecem. A história do Zaqueu. Olha só, Zaqueu era um homem que morava na cidade de Jericó. Um homem rico, olha lá quanto dinheiro. Ele era chefe dos cobradores de impostos. E além desse trabalho render muito dinheiro, ele também roubava as pessoas. Ele, em vez de cobrar 2 moedas, ele cobrava 3. Em vez de cobrar 4, cobrava 5. Isso é muito feio, não é? Mas certa vez, o que aconteceu? Ele soube que Jesus estava na cidade e ele queria muito ver Jesus. Mas as pessoas ao redor não deixavam ele ver, porque ele era muito baixinho. Já aconteceu com vocês, de vocês quererem ver alguma coisa e não conseguirem ver? Aí a mamãe põe vocês no colo, o papai põe no ombro, né? Para vocês verem em cima. Zaqueu não tinha ninguém para fazer isso com ele. O que ele pensou? Vou subir em uma árvore. E aí ele subiu na árvore para ver Jesus. Da árvore ele conseguia ver Jesus. Mas o que Jesus falou para ele? Falou assim: Zaqueu, desce da árvore, porque eu quero estar na sua casa hoje. E aí Zaqueu desceu da árvore e recebeu Jesus com alegria na casa dele. Olha só que banquete ele fez para Jesus. Mas as pessoas vendo isso, falaram assim: esse Jesus aí, não conhece Zaqueu, porque se conhecesse ele, não estava na casa dele, porque esse homem rouba as pessoas, esse homem é mau. Mas aí Zaqueu falou para Jesus: Senhor, e se eu vou dar metade dos meus bens, e se eu tenho roubado as pessoas, vou devolver 4 vezes mais. E olha só, ele devolvendo, dando dinheiro de volta para as pessoas, dando o seu dinheiro aos pobres. Crianças, o que fica de lição para a gente? Jesus conhece o coração. Ele conhecia o coração de Zaqueu. Ele sabia que Zaqueu queria muito ver Jesus, mas não só ver Jesus. Ele queria estar perto de Jesus. E nós hoje temos essa oportunidade de estar perto de Jesus quando nós oramos, quando nós ajudamos as pessoas. E eu tenho um desafio para vocês. Todas as vezes que vocês, vamos por só uma semana, todas as vezes que vocês virem uma árvore, lembrem de Zaqueu e de que Jesus conhecia o coração dele e o perdoou.
E Jesus, lá no nosso verso, ele diz assim: porque eu vim buscar e salvar o perdido. Jesus, ele veio para todos nós que somos pecadores, porque quando ele olha lá do céu, todos nós somos pecadores diante de Deus, mas Jesus veio para nos perdoar, e vamos agradecer por tão grande amor. Então vamos lembrar, quando ver uma árvore, lembrar de Zaqueu e que Jesus o perdoou e pode nos perdoar também. Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado porque o Senhor nos deu Jesus, e Jesus nos deu o perdão. Quando este mundo caiu nas mãos do inimigo, todos nos tornamos pecadores, mas agora Jesus nos dá o perdão e a oportunidade de estar com o Senhor novamente. Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Um bom sábado, crianças. Que bom que você está aqui conosco nesta manhã de sábado. É uma alegria receber a todos aqui. Todos são muito bem-vindos aqui. Eu gostaria da sua atenção para 3 anúncios que eu gostaria de fazer para o nosso bom andamento das atividades da igreja. O primeiro deles, que na manhã de domingo, do dia 22 de fevereiro, o Grupo Centauro estará dando início às suas atividades dos desbravadores. E gostaria que você enviasse seus filhos para poder participar desse clube que é tão bom e tão agradável para as crianças. Vai ser no dia 22 de fevereiro, lá na quadra da escola, Rua Taguá, número 64. Lá estará acontecendo a inscrição de todos os filhos, seus filhos ou as pessoas que você gostaria que estivesse lá participando das atividades do Clube de Centauro para este ano. Vai ser no dia 22 de fevereiro, na quadra da escola, das 9 às 11h30. Você pode levar seu filho ou alguém que você gostaria que participasse do nosso Clube Centauro. Você precisa de levar RG ou CPF, RG e CPF, comprovante de residência, cartão do SUS, cartão de vacinação, e lá você vai preencher uma ficha de cadastro que já vai estar lá. Existe um QR Code, que é esse que está aqui, está ali embaixo. Depois você pode pedir para mim ou para o Val aqui. Lá um QR Code que facilita a sua inscrição. Você pode fazer isso através do QR Code também. O segundo anúncio, no sábado, dia 21, aqui na nave da igreja, nós teremos um workshop de técnicas para aprender a fazer, usar lentes, câmeras, iluminação, linguagem e formato de mídia, edição e finalização de vídeo. Se você quiser trabalhar ou aprender a como operar esses equipamentos, a fazer finalização de vídeo, linguagem e formato de vídeos, a igreja vai fornecer a você um curso que vai começar aqui na nave da igreja às 15 horas do próximo sábado, dia 21/2. No domingo, dia 22 do 2, continua ainda este curso, só que vai abordar as redes sociais. O que vai aprender, as estratégias para Instagram, algoritmo, trends e viral. Vai acontecer também às 9h30 da manhã, aqui no auditório da igreja. E você está convidado para aprender. Você pode arrumar uma profissão, você pode aprender uma profissão através desse workshop que vai acontecer no dia 21 e 22 aqui no auditório da igreja. Que nós tenhamos um culto feliz e agradável na presença do Senhor. Um feliz sábado. Eu queria compartilhar com vocês um estudo que eu fiz, bem curtinho, algo bem simples, falando sobre Daniel. Eu estava dando uma olhadinha na história ali e teve um detalhe que me chamou a atenção na história de Daniel e eu queria gentilmente compartilhar com vocês. Eu achei aquilo tão legal assim,
que eu queria compartilhar. Eu achei muito importante. Ellen White fala ali no livro Patriarca, Profetas e Reis o seguinte: Deus pôs Daniel e seus companheiros junto com os grandes homens de Babilônia, para que em meio a uma nação idólatra pudessem representar o seu caráter. Olha que interessante, Deus colocou um homem cativo de uma nação que tinha sido destruída para representar o seu caráter perante o maior rei da terra. E ainda mais quando a gente olha a estátua de Nabucodonosor, Nabucodonosor era a cabeça de ouro, ou seja, era o máximo ali. E Deus coloca um humilde servo dele para representar o seu caráter perante esse rei. É uma responsabilidade gigantesca, muito grande. Como se tornaram eles capacitados para uma posição tão grande, de tão alta honra? Foi a fidelidade nas pequenas coisas que lhes deu capacidade para a vida toda. Foi nos detalhes, não foi nas grandes coisas, não foi naquelas coisas que nós olhamos e falamos, nossa, não, foi no detalhe. Foi percebendo que tinha alguma coisinha errado ali no chão, pegando um lencinho, arrumando a mesa lá embaixo da recepção, foi ajustando o cone lá fora, foi limpando aqui à frente, fazendo detalhes, não são coisas grandes, foram nos detalhes. Ali eles ficaram habilitados a estarem perante o rei de Babilônia. Eles honraram a Deus nos mínimos deveres, bem como nas maiores responsabilidades. Não é sempre que Deus vai chamar a cada um de nós para grandes obras, mas Ele precisa de nós para pequenas coisas. E nessas pequenas coisas, quando nós somos fiéis a Ele, Ele nos habilita cada dia mais a avançarmos. E aí sim estarmos habilitados para outras atividades. Talvez não sejam grandes coisas aos nossos olhos, mas é importante e precisa ser feito. Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Eu queria convidar vocês nesse momento a refletirem não somente sobre isso, mas nós teremos a oportunidade de devolver um pouquinho daquilo que Deus nos confiou, através dos dízimos e ofertas, que às vezes é um pequeno ato que a gente vai prestar ali, mas Deus vê isso como uma fidelidade e nos capacita e nos habilita para outras coisas maiores. Nós temos algumas formas de fazer a doação, uma delas é utilizando essas caixas aqui no corredor da igreja. Você pode vir e colocar o seu dízimo, sua oferta, o seu recurso aqui na frente. Uma outra forma também é utilizando o QR Code que já está sendo projetado aqui. Vou pedir uma gentileza, abre o aplicativo do banco primeiro, vai na parte de transferência, você vai ter a opção de fazer a transferência via QR Code, e aí sim você joga, aponta a câmera para lá, e aí vocês vão poder fazer a sua doação. Também tem aqui na frente, caso de suma aqui, mas nos bancos aqui da igreja, você vai ter a oportunidade também de pegar esse QR Code para fazer a sua doação. Tem também o 7Me. Temos algumas opções para fazer isso. Se você estiver à vontade e quiser fazer uma doação diretamente para a igreja, você pode colocar no valor, no final, 0,7 centavos. Então o valor X,07 centavos, e esse valor então, ele é destinado diretamente aqui para o caixa da igreja. Mas lembre-se, a fidelidade, ela é nos pequenos detalhes. As grandes responsabilidades, ela vem posteriormente, e isso é da vontade de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós.
Vamos ficar em pé? Em janeiro, eu e meus irmãos, nós precisávamos resolver uma situação. E nós não falamos para minha mãe, porque a minha mãe já é de idade, e precisávamos resolver. E oramos, nós três. E pedimos a Deus. E parecia difícil aos nossos olhos. E essa semana entregamos. E nós três, cada um tem um jeito diferente. Somos irmãos, vocês sabem, quem tem irmão sabe, cada um tem um jeito diferente. E um achava que ia resolver, o outro falava, pode esquecer, isso aí não vai dar certo. O outro falava assim, vamos ver para ver o que vai dar. Mas a gente orava. E acabamos. E aí perguntava, e aí, já deu certo? Não, estamos esperando. Essa semana nós recebemos a resposta de Deus, e exatamente como a gente havia pedido, até melhor, porque nós ficamos firmes nas promessas do Senhor. Eu quero dizer para você que às vezes as respostas, elas vêm do jeito que a gente não espera. Às vezes elas vêm exatamente como a gente pediu, e às vezes elas não vêm. Mas continue firme, porque Deus sabe exatamente aquilo que você precisa. É o refrão da música que nós vamos cantar, firme nas promessas. E eu não quero que você cante essa música sem esperança. Eu quero que você cante essa música exatamente como eu aprendi a cantar quando eu era criança. Firme nas promessas, confiando de que Deus, de alguma maneira, Ele vai agir, porque Ele age. Vamos lá? Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor. Vem no eterno amor, firme nas promessas de Jesus. Não irei falhar, vindo as tempestades deste meu lidar. Pelo verbo eterno sempre irei lutar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus. Cada dia mais que eu lembro dessa luz, firme nas promessas de Jesus. Bem forte. Amém? Não renova a nossa esperança? E é o que nós vamos entregar para Jesus, o nosso coração. E é o que vamos cantar agora.
última frase. Quero pra sempre servir-te por onde for. Amado Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua bondade, por ter nos preservado a vida e por ter nos trazido mais uma vez em boas circunstâncias aqui a este lugar. Nós queremos te servir, entregar nosso impuro coração, para que o Senhor corrija, para que o Senhor santifique, para que o Senhor purifique. Nós vamos abrir nesse momento a tua palavra e queremos pedir que teu Espírito traduza tudo aquilo que vai ser dito nessa manhã, o que eu te peço por Jesus, amém. Um feliz sábado, que bom que você está aqui com a gente, você que está visitando São Paulo e que porventura escolheu vir aqui à nossa velha casa, a Igreja Central de São Paulo, seja muito bem-vindo. Eu sei de alguns que me avisaram que estão aqui, que Deus abençoe você, e você que é da casa, também seja muito bem-vindo. A gente vai regular um pouquinho mais e melhor essa temperatura logo para vocês, tá bom? Para aqueles que precisarem, tem as cobertinhas também higienizadas que você pode solicitar para os nossos diáconos e eles podem oferecer para você a mantinha para você se aquecer um pouquinho até que regule um pouco mais a temperatura do ar hoje para vocês. Nós estamos no segundo episódio da nossa série A Nossa Velha Casa, em que a gente tem falado um pouco sobre aquilo que a gente tem vivido durante esses últimos anos aqui na Igreja Central. No sábado passado nós começamos essa conversa falando sobre a igreja que queremos ser, uma igreja possível. Não uma igreja ideal, não uma igreja utópica, mas uma igreja possível. Hoje eu quero falar sobre sermos uma igreja missional. Uma igreja possível é aquela que tem a capacidade de enxergar para fora, para além daquilo que são as demandas internas, e entender que quanto mais se aproxima o grandioso dia da volta de Jesus, mais intensificada precisa ser a nossa missão. E uma vez que eu vou falar de missão, eu quero convidar você a ler 3 textos na Bíblia, que são considerados os 3 grandes textos da comissão de Jesus. Jesus nos comissionou a uma missão que é dele. Nós somos comissionados. A missão é dele, não é nossa. Não somos nós que temos uma missão. É Deus que tem uma missão. Não é a igreja que tem uma missão. É a missão de Deus que tem uma igreja. Portanto, é imprescindível que a gente compreenda a missão de Deus, aquilo que nós chamamos de a Missio Dei. E eu quero convidar você agora a se conectar aqui, a deixar de se distrair com tudo que acontece ao redor e se conectar à palavra de Deus. Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. E nós vamos ler a primeira grande comissão de Jesus, em Mateus 24, verso 14. E depois nós vamos estudar um pouquinho sobre ela. E diz assim, Mateus 24, eu leio na Almeida Revista Atualizada, você lê na sua versão, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia e se conectasse agora com o Espírito Santo, se conectasse com a palavra de Deus, que você deixasse esses minutinhos que a gente vai estar aqui, tudo que ficou lá fora para você se conectar aqui. Mateus 24, verso 14 diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A primeira comissão de Jesus é uma afirmação dele dizendo, será pregado o evangelho a todo mundo como testemunha a todas as nações e então virá o fim. Segundo texto e segunda grande comissão de Jesus, o texto áureo da missão bíblica e evangélica. Mateus 28, versos 19 e 20. Vira um pouquinho suas páginas, lê comigo Mateus 28, versos 19 e 20. Você conhece também muito bem esse texto. Mateus 28, 19 e 20 diz assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Último texto, comissão de Jesus no livro de Atos, capítulo 1 de Atos, verso 8. Esse a gente tem lido repetidas vezes aqui ao longo desses anos. Atos, capítulo 1, verso 8. Lê comigo mais uma vez. A grande comissão de Jesus, antes dele ascender aos céus. Ele vira para os seus discípulos e diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Nós estamos a alguns quarteirões da Catedral da Sé. Alguns quarteirões, talvez 3 quarteirões, William? 3 quarteirões? 4 quarteirões da Catedral da Sé. Quase que o grande marco da cidade de São Paulo. Quase não, o grande marco da cidade de São Paulo. Se você é um pouco mais antigo, um paulistano mais antigo, ou se você chegou em São Paulo há mais tempo do que eu tenho de vida, eu nasci em 87. Se você mora em São Paulo para trás de 87, então você vai se lembrar de uma outra cidade, de um outro centro que hoje a gente chama de Centro Velho, Centro Histórico de São Paulo, e você vai lembrar de uma outra sociedade também. Uma sociedade que era muito mais cristianizada. Uma sociedade que tinha mais os valores cristãos, os valores judaico-cristãos. A sociedade era mais pautada pela visão de mundo judaico-cristã. As pessoas na sociedade se confessavam cristãs e viviam uma cultura em torno da lógica e da visão de mundo cristã. O próprio conceito de urbanização das cidades, especialmente as cidades católicas, ou os países em que o catolicismo dominou, seja os países colonizados pelas iniciativas católicas, ou por países europeus católicos, que junto com a sua colonização, trouxeram também uma catequização religiosa, colonizadora tantas vezes, é bem verdade, mas ainda assim, eles criavam as suas cidades em torno do quê? Qual que era o primeiro lugar? A praça matriz de uma cidade. O que tinha numa praça matriz de uma cidade? Uma catedral, uma igreja. A vida daquela sociedade girava em torno da fé cristã. A igreja era o lugar em que se recorria para cartório, a igreja era o lugar que se recorria para buscar ajuda humanitária, assistência, casamento. A igreja era o lugar que se recorria quando não se podia ter um advogado, era no padre que se falava. Precisava de um psicólogo, era o padre que se buscava. Precisava de um médico, às vezes antes de ir no médico procurava-se o padre. A vida da sociedade girava em torno da religião e da fé. Dessa maneira, a igreja tinha um papel central na sociedade e na cultura de uma sociedade. Mesmo depois do avanço do evangelicalismo no nosso país e o retroceder sensível do catolicismo, ainda assim houve uma migração da fé cristã de uma denominação católica para as denominações histórico-protestantes e depois para as denominações neopentecostais, que são as dominantes no mundo evangélico hoje. Ainda assim, houve uma transição ainda religiosa da fé, uma transição ainda dentro do espaço da fé. Parece que o Brasil sofreu menos os avanços da secularização que tomou conta da Europa e que também atacou fortemente a América do Norte. Nós somos um país que se considera cristão, 84%, na mais recente pesquisa, dos brasileiros dizem crer em Deus, portanto, ainda somos um país que sofreu menos os avanços e os ataques da secularização, que seria a quebra da magia, da espiritualidade, não é? Nos termos de Weber, a desmistificação de uma sociedade. Ainda assim, o que nós vemos hoje é uma sociedade muito distante e diferente daquela que outrora nós vivemos. Apesar de 84% dos brasileiros se dizerem cristãos, aparentemente eles não vivem como se fossem. Há uma espécie de cristianismo nominal, nós chamamos de nominalismo religioso. Se professa ser cristão, mas se vive como se Deus não fosse uma variável na vida das pessoas. 84% das pessoas brasileiras dizem crer em Deus, mas Deus não é uma variável na sua vida, ou seja, eles não vivem a sua vida considerando Deus, eles desconsideram Deus para tomar as decisões e os rumos da sua vida. Tantas vezes recorrem a Deus apenas quando precisam de um amuleto, quando precisam de um milagre, quando precisam de uma solução que não se pode resolver com as próprias mãos. Esse fenômeno mais sutil do nominalismo cristão parece ser um avanço, de fato, de uma secularização presente no nosso país de forma silenciosa. Ainda vamos à igreja, ainda nos dizemos cristãos, mas vivemos como se Deus não existisse. Vivemos como se Deus fosse uma variável que não existisse, que não importasse. Por que estou dizendo isso? Porque pensar igreja para uma cultura orientada pela fé, como outrora fomos, em que a igreja era o centro dessa sociedade, nós pensamos igreja de um jeito.
Quando nós estamos no mundo que vivemos e no tempo que vivemos, em que a igreja virou só mais algo na esquina e que tem aos montes e que você recorre quando precisa, como eu disse, de um amuleto, e que se vive como que se a fé cristã não fosse mais o centro das tomadas de decisão de uma sociedade, aí então nós precisamos pensar igreja e missão de outro jeito. No primeiro século, os discípulos de Jesus viviam em Jerusalém. Jerusalém era dominado pela cultura religiosa, pela cultura dos judeus. A cultura religiosa era dominante na sociedade. O menino ele ia para um lugar para aprender, uma espécie de escola, e tudo que ele aprendia lá tinha que ver com a sua fé. Ele ia para o entretenimento, para as diversões, e as diversões todas daquela sociedade tinham que ver com a sua fé. Ele ia para a casa dos amigos, e todos os seus amigos tinham a mesma fé que a dele. Pensar igreja, o espaço da religião, a sinagoga, o mesmo templo, só era mais uma parte da fé daquele menino na sociedade que ele vivia. Só que de repente, Jesus dá uma quebra nisso. Ele diz assim, agora nós precisamos levar essa fé que vocês têm para o mundo gentil. E ir para os gentios significa entrar numa cultura em que a fé judaico-cristã não é uma fé dominante nem hegemônica, pelo contrário, é entrar no mundo de pluralismo religioso, em que qualquer expressão de fé serve, em que qualquer expressão de fé é bem-vinda, e pensar igreja para uma sociedade assim é diferente, pensar missão para uma sociedade assim é diferente. Por quê? Porque você vai pregar algo que não é do conhecimento daquelas pessoas, na vida cultural delas, ou seja, você vai precisar traduzir nos termos delas o cristianismo que você quer pregar. Para pregar aos gentios, você vai ter que partir do pressuposto que eles não conhecem a fé. E uma vez que eles não conhecem a fé, você vai precisar traduzir para a linguagem deles a fé que você quer anunciar. E é esse esforço que a igreja primitiva fez no primeiro século para trazer o evangelho para nós que não somos judeus. E foi graças a esse esforço que nós recebemos a mensagem do evangelho. Nos dias que vivemos dias parecidos com o esforço missional da igreja do primeiro século. Nós vivemos a nossa fé e pregamos para uma sociedade plural, de pluralismo religioso, em que o cristianismo não é mais a fé dominante da cultura de uma sociedade. Ela é dominante como expressão de fé, mas ela não é dominante como centro, norte da sociedade e da cultura da sociedade que vivemos. Portanto, pensar igreja e missão para estes dias é diferente de pensar igreja e missão como meu avô quando foi pastor na década de 50, 40, 50, 60. É diferente. Não se pense igreja e missão como ele pensou para o tempo dele. Precisamos pensar igreja e missão para os nossos dias. Isso significa que, quando meu avô saía do púlpito, depois de um sermão, e ia lá fora, os valores cristãos que ele defendia do púlpito, ele podia abertamente defender na sociedade, porque era aceito, porque a maioria da sociedade pensava a partir da lente judaico-cristã. Se eu defendo uma ideia cristã aqui dentro e vou lá fora e tento defender da mesma maneira, já não é mais a mesma coisa. Eu preciso traduzir isso aqui para o entendimento de uma sociedade contemporânea que tem uma cultura que não é mais produto da fé judaico-cristã de forma dominante e hegemônica. Portanto, cumprir a missão nos dias de hoje é diferente de cumprir a missão há décadas atrás. E para que a gente entenda como a gente pode fazer isso, eu queria trazer para você um pouco de dicas bíblicas e do Espírito de Profecia do como nós podemos ser uma igreja missional, do como nós podemos ser uma igreja que continua sendo relevante e anunciando o evangelho para essa geração. Para isso, como a gente vai fazer isso? Eu quero convidar você a ler comigo, primeiro esse texto de Ellen White, no livro Evangelismo, página 40. Eu vou citar alguns textos de Ellen White, autora cristã que eu considero inspirada por Deus, e que seguramente é uma das mais influentes missiólogas no mundo cristão. Ellen White foi uma das autoras cristãs que mais escreveu sobre missão e evangelismo. E eu quero usar alguns textos, quero pedir licença para você, para usar alguns textos dela, para nos dar um norte de como podemos ser uma igreja missional, que tem servido de fundamento para aquilo que a gente tem feito aqui como igreja, na Igreja Central. Eu quero ler com você o livro Evangelismo, página 40, que diz assim, olha só esse texto. Nas cidades da atualidade, onde há tantos atrativos e divertimentos, o povo não se interessará sem simples esforços.
os ministros designados por Deus acharão necessário empregar esforços extraordinários a fim de atrair a atenção de multidões. E quando tiverem êxito em congregar grande número de pessoas, devem apresentar mensagens tão fora do comum que o povo seja despertado e advertido. Precisam fazer uso de todos os meios que sejam possíveis para que a verdade seja proclamada de um modo especial e com clareza. Olha o que a Ellen White está dizendo para a gente. Nos dias que ela viveu, e ainda mais nos dias que vivemos, as pessoas não se atrairão pelo Evangelho da mesma maneira que há muito tempo atrás, porque a sociedade não vive mais em torno da fé religiosa cristã. Portanto, nos é exigido que nos valhamos de todos os métodos e meios possíveis para atrair as pessoas não crentes ao ambiente da fé, para que então nós possamos anunciar a mensagem do Evangelho para elas. Quando Ellen White diz todos os meios possíveis, são todos os meios possíveis, inclusive aqueles que você acha que não estão certos. Mas eu quero voltar ao texto bíblico para entender um pouquinho mais sobre o que é a missão. A gente leu Mateus 24,14, e Mateus 24,14 nos diz uma coisa importante. Volta para mim em Mateus 24,14 na sua Bíblia, ou aqui na tela. Olha o que está escrito lá. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A forma verbal será empregado, ou melhor, será pregado, ela está no futuro passivo. Será pregado, ou seja, no futuro acontecerá que o evangelho terá sido pregado. Mas o agente desse verbo não aparece, ele é oculto. A gente não sabe nesse texto quem é que vai pregar. O texto não está dizendo quem vai pregar. O texto não está dizendo assim, quando vocês pregarem a todas as nações, aí vai vir o fim. Não. O texto também não está dizendo assim, vocês devem pregar a todas as nações para que o fim venha. Não. Todas as vezes que o agente está oculto, esse agente é Deus no texto sagrado. Nós cremos que a missão é de Deus. E esse texto nos diz que você participando ou não da missão que Deus nos comissionou, o evangelho será pregado. O que Jesus está fazendo aqui é uma afirmação para que você não tenha dúvida. Ele não está pedindo para você fazer. Ele só está dizendo assim, querendo você ou não, participando você ou não, se envolvendo você ou não na missão. Deixa eu falar uma coisa para você. O evangelho do reino será pregado a todas as nações, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. É uma informação que ele está nos dando. Ele está dizendo assim, será pregado. Sabe por quê? Porque a responsabilidade de pregar, de levar o evangelho a todas as nações, é minha. A missão é de Deus, não é minha nem tua. Nós somos convidados a participar da missão dele. Então a primeira informação que a gente tem que ter é, a missão não fracassará, porque a missão é de Deus. Pode ser que os dias que nós vivemos sejam dias mais difíceis e a gente pense assim, as coisas estão degringolando tão rapidamente, não vai acontecer. Vai acontecer, porque é dele, o compromisso é dele, a missão é dele. Segundo texto, Mateus 28, vem comigo para Mateus 28. Segunda informação importante para a gente construir essa ideia do que é a missão da igreja. Ou a missão de Deus que a igreja é comissionada a cumprir na terra. Mateus 28 é o texto áureo da missão, e diz assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não haverá um dia sequer, nem no tempo do fim, em que ele deixará de estar conosco. Essa teologia de que haverá um período final da história em que ele não estará mais conosco, é uma teologia que confronta a declaração de Jesus: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jamais estaremos desamparados. Em nenhum momento do tempo final estaremos desamparados. Há 4 verbos aqui. Na tradução em português, que eu queria que ficasse na tela, de Mateus 24, há 4 verbos. Você vai me ajudar aqui. A gente já falou disso aqui algumas vezes, mas eu quero repetir com vocês. A repetição ajuda a assimilação. Se não tiver na tela, na sua Bíblia vai ter Mateus 24, 4 verbos. Esse é o Mateus 28, perdão, Celso, eu que errei. Mateus 28, 19.
4 verbos. O primeiro que aparece aí é o id. Em português está no imperativo, id. O segundo é fazei. Fazei discípulos, fazei. Também está no imperativo. O terceiro está no gerúndio, o terceiro, qual que é? Batizando, não é? O quarto verbo está no próximo verso, que é ensinando. 4 verbos. No português, nós temos 2 no imperativo e 2 no gerúndio. O gerúndio é o particípio ativo, é o particípio auristo do grego. No entanto, no texto original, só há um verbo no imperativo. 3 verbos no particípio auristo, que é o nosso gerúndio, e um verbo no imperativo. E o único verbo, isso traduz, é fundamental para a gente entender o que é a missão que nós fomos comissionados. O único verbo no imperativo é o verbo fazei. O texto original está dizendo assim, ó, indo, não ide. A ordem de Jesus não era para ir. A ordem de Jesus era para fazer discípulos. A única ordem de Jesus nesse texto é fazei discípulos. Ele não deu outra ordem nesse texto que não fazei discípulos. Ele disse assim, ó, indo ao longo da sua vida, na jornada da sua vida, faça discípulos. Como? Ensinando e batizando. Batizando e ensinando. E curiosamente que ele coloca o batismo antes do ensino, o que é fundamental para a gente entender também, no final, a conclusão que quero trazer. Há uma lógica religiosa que primeiro ensina para depois batizar. Não é a ordem que Jesus estabeleceu. Mas, aquilo que ele nos ensina é, indo ao longo da vida, fazei discípulos. A missão da igreja é fazer discípulos. A minha e a tua missão não é ir para lugar nenhum. A minha e a tua missão é, ao longo da nossa vida, fazer discípulos. Como? Terceiro texto. 1 capítulo de Atos, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Primeira coisa, o poder para a missão não é nosso, nem da igreja. O poder é de quem? É do Espírito Santo. A missão é de Deus e o poder é do Espírito Santo. É dele também. E quando ele vier, nós vamos ser o quê? Nós vamos ser testemunhas. Note, há 2 coisas importantes para entender quando falam que nós vamos ser testemunhas. 2 coisas importantes. A primeira delas é que nós não somos chamados a ser advogados de Deus. Nós somos chamados a ser testemunhas. O papel de uma testemunha no contexto forense, o papel de uma testemunha é diferente do papel de um advogado. Há muitos que vivem a vida cristã achando que são advogados, quando deviam ser testemunhas. Mas há uma segunda importante compreensão do chamado para sermos testemunhas. Nós não fomos chamados para produzir o fim. Nós somos chamados para testemunhar do fim. Nós não fomos chamados para produzir o fim. Nós somos chamados para testemunhar ele acontecer. Vocês testemunharão o fim acontecer. Sendo fiéis até o fim. Testemunhando os acontecimentos. A gente que acha que a gente tem que ser alarmista. Note, nós não fomos chamados para ser alarmistas, nós somos chamados para ser vigias. O vigia é aquele que garante que o alarme não vai ser tocado a qualquer suspeita. Percebe? O vigia é aquele que garante que o alarme não vai ser disparado a qualquer suspeita. O vigia existe para que o alarme não seja disparado ante qualquer suspeita. Só que o que a gente vê no meio adventista é um monte de alarmista e poucos vigilantes. Nós somos chamados para estar em vigilância para os eventos finais, não em alarme para os tempos finais. Quando você contrata um vigia, se você não tem um vigia, o alarme dispara a qualquer movimento que não seja nenhum sinistro. Há um movimento suspeito, o alarme dispara. Aí você contrata um vigia para quê? Para que o alarme não fique sendo disparado a qualquer suspeita. Mas o que a gente vê no meio é que o púlpito é geralmente ocupado por gente que a qualquer suspeita começa a alarmar o povo. Olha agora, é agora. É agora. Quando for, ninguém vai mais acreditar. Porque já faz 120 anos que a gente está dizendo que é agora. A qualquer suspeita do Jornal Nacional ou notícia que você lê, é agora. Você está sendo vigia, você está sendo alarmista. É muito diferente. Nós somos chamados não a produzir o fim, mas a testemunhar dele. Bom, como é que a gente pode fazer isso como igreja? Aí eu quero convidar você. Por fim, a última informação desse texto de Atos 1:8 é que a missão é para toda a gente até os confins da terra, então essa missão tem que ser levada adiante até os confins da terra. E isso significa a todas as culturas, não é só a todas as geografias.
O cristianismo precisa se traduzir em todas as culturas. Tudo bem? Isso é importante de a gente afirmar aqui também. E quando eu digo traduzir-se em todas as culturas, não é colonizar culturalmente o país onde ele chega. É traduzir a mensagem à cultura daquele lugar. Isso significa muito. Significa até coisas que você não gosta. Mas significa. Como a gente vai cumprir essa missão desse jeito? Eu quero recorrer de novo a Ellen White com você. Qual que é o método que a gente tem que usar como igreja? O método de Cristo. Ciência do Bom Viver, página 143, Ellen White, de maneira formidável, ela apresenta o método de Cristo. E eu acho esse método incrível. Olha, põe na tela para a gente, por favor. Lê comigo. O método de Cristo. Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Deixa eu destacar uma coisa nessa primeira frase. Quando Ellen White está dizendo unicamente o método de Cristo, fica implícito que existem outros métodos que não são de Cristo. Porque ela está dizendo, unicamente o de Cristo vai funcionar. Existem outros métodos que são bons também, mas não são de Cristo. Este é o de Cristo. E aí ela diz uma segunda coisa, só o de Cristo vai trazer verdadeiro êxito. Ou seja, ao dizer verdadeiro êxito, fica implícito que existe um tipo de êxito que não é verdadeiro. Ou seja, existe o método de Cristo que traz verdadeiro êxito. Mas existem outros métodos que também trazem êxito, mas não são de Cristo e esse êxito não é verdadeiro. Ok? Há métodos humanos que trazem muito êxito, que alcançam alvos, que fazem a igreja crescer, mas não é o método de Cristo. Então não é um êxito verdadeiro. Ellen White está dizendo, unicamente o método de Cristo vai trazer verdadeiro êxito no aproximar das pessoas. Qual que é o método? Olha só, continua comigo. Isso aqui é incrível, isso aqui é uma aula de discipulado. Para mim e para você, para a nossa vida, para vivermos assim, olha só. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava bem. Primeira informação, ele se misturava com as pessoas. Onde as pessoas estão hoje? É lá que ele estaria. Porque ele se misturava com as pessoas. E ele fazia isso como? Para ir lá condenar essas pessoas? Para levantar um estandarte para dizer que elas estão do demônio e estão tudo perdidas? Não. Ele ia lá se misturar com elas para manifestar por elas simpatia. Simpatia. E depois de manifestar simpatia, ele fazia mais. Ele ministrava as necessidades delas. E depois de ministrar as necessidades delas, aí então ele conquistava, ele granjeava-lhes a confiança. E só depois que ele fazia isso, ele ordenava então, segue-me. Percebe? Ele não chegava lá dando um estudo bíblico, ele não chegava lá condenando, ele chegava lá primeiro se misturando com elas. Ele sentava nas mesas que os crentes não sentavam. E ele sentava para ser simpático com elas, para ser amigável com elas, não para ficar condenando elas, para viver com elas, para andar com elas, despretensiosamente, só porque ele era um cara legal e queria conviver com as pessoas. Não porque ele queria converter elas. Você viu aquele tipo de crente que só quer converter os outros? Só se relaciona com os outros para tentar converter ele. Nossa, não é uma pessoa legal, né? Ele vivia com as pessoas, porque gostava das pessoas. E conforme ele ia vivendo com elas, ele ia mostrando que ele era uma pessoa diferente, porque ele se interessava realmente por elas. Não com o resultado da conversão delas ele se interessava por elas. E onde isso fica registrado? Porque ele lhes ministrava as necessidades. E só depois que as pessoas já confiavam nele, é que elas mesmas diziam assim, eu quero seguir esse homem. E aí ele seguia. Isso é o biscoito fino da missiologia adventista. Ellen White, isso aqui é o biscoito fino do evangelismo. Isso aqui é o biscoito fino do discipulado. Ellen White falando como Jesus, qual era o método de Jesus? O que isso nos ensina? Isso nos ensina a não fazer, eu separei aqui, 3 erros, a não cometer 3 erros e a fazer 3 coisas. 3 erros que esse texto me ensina a evitar como igreja e como pessoa. Primeiro erro que esse texto me ensina, especialmente numa época em que a gente tem que falar de Jesus para uma cultura não mais produto da visão de mundo judaico-cristã, em que a gente tem que fazer discípulos, que tem que se misturar com as pessoas, conquistar a confiança delas, e só depois elas vão perguntar para a gente, por que você vive assim? Porque eu sigo um tal Jesus de Nazaré, que transformou minha vida. Esse é o esforço que a gente tem que fazer como igreja e como pessoas. Primeiro erro a evitar, não constranger as pessoas.
Primeiro erro a se evitar. O método de Cristo é absolutamente relacional. O método de Cristo não é catequizador. O método de Cristo não constrange as pessoas a se converterem. O método de Cristo não começa com doutrina. Não começa com estudo bíblico. O método de Cristo não começa abrindo a Bíblia e começando a ensinar para ela porque que essa é a igreja verdadeira e as outras é tudo errada. Não! Não é assim que a gente tem que fazer missão aqui. Não é isso que a gente tem que fazer como igreja. Não é isso que tem que ocupar nosso púlpito. Porque não é assim que a gente vai alcançar as pessoas. Porque não foi assim que Jesus alcançou elas. O método de Cristo não era catequizador. Ele começava com presença. Primeiro se misturava, primeiro acolhia, recebia. Sem prazo de quando as pessoas vão mudar de vida. Ou vão querer se batizar. Não, elas são bem-vindas. Elas participam, elas fazem parte. Por quê? Porque elas são legais, porque a gente gosta delas. Não que a gente quer converter elas. Esse lugar existe para amar as pessoas, não para converter as pessoas. Tem que virar essa chavinha. A gente existe como uma comunidade para amar pessoas. Se elas vão se converter ou não, é problema do Espírito Santo, não é nosso. Nós só fomos chamados a testemunhar e amar. Mas parece que a gente quer advogar e catequizar. Percebe na postura nossa? Não é assim? A nossa postura não é assim? Às vezes o nosso púlpito não é assim? A gente está fazendo uma missão que dá êxito, mas não é o verdadeiro êxito, porque não é o método de Cristo. As pessoas se convertem, claro, com medo. Se não virar da nossa igreja, vai para o inferno quando Jesus voltar. Quem não vai querer? Depois do alarmismo todo, ainda que diz que ele está vindo agora. Até eu. Quem vai querer a danação do inferno? Mas esse não é o método de Cristo. Esse é o método de outro. Ellen White vai dizer, olha só o que ela diz na Atos dos Apóstolos, página 541. Olha de quem que é esse método. Não faz parte da missão de Cristo compelir as pessoas a recebê-lo. De quem que é esse método? O método de constranger, compelir, amedrontar para a pessoa se converter. De quem que é esse método? Não é nosso também não. É Satanás e homens manejados por seu espírito, que procuram forçar a consciência, sob pretenso zelo pela justiça. Sabe aquela desculpa? Pastor, eu estou aqui falando assim porque eu tenho que defender o que é certo. Alguém tem que levantar a voz e defender o que é certo. Percebe que é um pretenso zelo pelo que é certo? Ele faz mal às pessoas com pretenso zelo de defender o que é certo. Satanás e seus espíritos que estão impulsionando essas pessoas a agir assim. É o que Ellen White está dizendo. Não sou eu. Diz mais. Homens confederados com anjos maus levam algumas vezes sofrimento a seus semelhantes para convertê-los às suas ideias de religião. O método que amedronta para que a pessoa se converta à sua fé é do inimigo, não é de Jesus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse púlpito. Ninguém pode sair daqui com medo. Mas Cristo está sempre mostrando misericórdia, sempre procurando salvar pela revelação de seu amor, não do medo, não da brevidade da sua volta. Não é isso que converte as pessoas. Porque Jesus não vai demorar mais do que uma vida para voltar para todo mundo. É o mesmo tempo para todo mundo. É uma vida. Você não tem mais do que uma vida para ele voltar para você. Então é desnecessário esse alarmismo. Ele não admite rival no coração, nem aceita serviço parcial. Deseja somente serviço voluntário. Voluntária entrega do coração constrangido pelo amor. Ele não quer que alguém venha para ele porque está com medo do inferno. Ele quer que venham para ele porque se sentiram por ele amadas. Segundo erro a não se cometer, não condenar. O método de Cristo não era condenatório. O método de Cristo é simpático. Ele demonstrava simpatia pelo pecador. Ele não condenava o pecador. Ele mostrava simpatia. Ele se aproximava ao invés de distanciar. Olha o que Ellen White diz no livro Evangelismo, página 173. Se quiseres convencer os descrentes de que possuímos a verdade que santifica a alma e transforma o caráter, não devemos acusá-los veementemente dos seus erros. Conhece aquelas pessoas que fazem isso? Pois é, está errado.
que acha que tem que ficar condenando o erro dos outros para alertar elas. Se a gente quer alcançar os descrentes, o caminho é outro. Se o fizermos, se a gente agir assim condenatoriamente, obrigamo-los a concluir que a verdade não nos torna bondosos nem corteses, mas ásperos e rudes. Abre a internet e começa a seguir um monte de crente. Você vai ver que é tudo gente condenando os outros. Os discursos de internet de crente é tudo condenando os outros. Está todo mundo perdido. Ele não vai na internet para dar boa notícia, ele vai na internet para dar má notícia. Só para dizer que está todo mundo perdido, mas ele está alertando as pessoas, porque alguém tem que alertar elas. Meu irmão, não é esse o caminho. Ela diz mais, página 272 do livro Evangelismo. Muitos há que intentam corrigir a vida dos demais, atacando o que consideram ser hábitos errôneos. Não, eu vou corrigir, pastor, porque olha o que ele está fazendo, está errado, alguém tem que ir lá e corrigir ele. Os que buscam corrigir outras pessoas deveriam apresentar os atrativos de Jesus. É promovendo as virtudes e não condenando os vícios que a gente educa as pessoas. É promovendo as virtudes e não condenando os vícios que a gente educa as pessoas. Deveriam falar de seu amor e misericórdia, apresentar o seu, ou seja, graça, 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 amor. Pastor, só prega amor no púlpito, amém, não é? É o evangelho. É água com açúcar, não é água com açúcar não, meu irmão. É tão difícil que talvez você não esteja amando como o evangelho está mandando amar. É mais fácil guardar mandamento do que amar. Então não é água com açúcar um sermão que fala sobre o amor. Não é afrouxar a norma, é elevar a norma. Deveriam falar de seu amor e misericórdia, apresentar o seu exemplo e sacrifício, revelar o seu espírito, e não precisarão sequer tocar no tema do vestuário. Olha só que legal que a Leonte está falando aqui. Conhece aquelas pessoas que ficam falando de roupa? Pois é, não é assim, meu irmão. Não há necessidade de fazer do assunto do vestuário o ponto principal da vossa religião. Algo mais valioso há de que falar. Falai de Cristo. E quando o coração estiver convertido, tudo que não está em harmonia com a palavra de Deus cairá. Já pensou se um dia a gente abrir mão do evangelho para trazer para esse púlpito regra de costume? A gente pode fechar as portas dessa igreja. O dia que a gente trocar o evangelho de Cristo Jesus por lição de moral sobre costumes, aí acabou. Aí não dá mais. Terceiro erro a evitar, não alarmar. O método de Cristo produz confiança e não medo. É amigável e não aterrorizador. Vem comigo para Atos 1. A gente leu o verso 8, não leu? A comissão de Jesus. Olha o que diz os versos anteriores, o 6 e o 7. Atos 1, 6 e 7. Atos 1, 6 e 7. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Eles queriam saber assim: Senhor, tá bom, acabou aqui, o Senhor vai subir. Mas quando é que vai ser que o Senhor vai voltar para restaurar tudo? Eles queriam saber os sinais. Eles estavam interessados em especular as datas e os sinais. Isso que estava no coração deles. Mas olha a resposta de Jesus, verso 7. Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. A vocês, a única coisa que eu peço é: não especulem datas e sinais, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Conforme vai chegando o tempo do fim, a gente tem gente que só fica nas datas e sinal. Enquanto que quanto mais chega o tempo do fim, o que Jesus falou para a gente fazer era testemunhar até os confins da terra. Olha o que Ellen White fala na página 131 do livro Evangelismo. As notícias sensacionalistas prejudicam o desenvolvimento da obra. Série de conferências. Fim do mundo. Venha conhecer os segredos ocultos que ninguém sabe, mas a gente sabe. E que você pode estar perdido e não estar sabendo. Todas as noites aqui na nossa igreja. Por favor, porém,
Deixai de fazer aqueles anúncios chocantes de vossas reuniões. Se uma onda de fanatismo invadisse agora Nova York, Satanás operaria na mente humana, executando uma obra que nenhum de vós está preparado a enfrentar. Não é de sensacionalismo que carecemos agora, mas de esforço calmo, perseverante, dedicado em benefício da educação do povo. Pastor, por que a nossa igreja está fazendo isso que ela está fazendo? Porque a gente entende que outra coisa para se fazer é errado. Por que é isso que o senhor prega e não aquilo? Porque é isso que tem que pregar e não aquilo. Quem falou? Ellen White. 3 mudanças acontecem quando a gente entende o método de Cristo que nós acabamos de ler. Primeiro, o foco deixa de ser a conversão das pessoas e passa a ser a pessoa. Agora eu vou propor 3 coisas. Uma vez que a gente entendeu que não é para constranger, não é para condenar, e não é para alarmar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter o foco nas pessoas e não na conversão delas. A gente tem que cuidar delas desinteressadamente. Cuidar delas só porque elas são filhas amadas de Deus. Não porque há um potencial delas se converterem à nossa agremiação religiosa. Isso tem que mudar. Porque não é legítimo essa aproximação interessada ou interesseira. Precisa ser legítimo. Precisa amar de verdade. Por que você está aceitando essas pessoas que não são que nem a gente? Porque a gente gosta delas, não é porque a gente quer convertê-las. Porque elas são legais. Porque elas querem estar com a gente. Elas querem louvar a Deus aqui com a gente. Então elas são bem-vindas. Mas porque um dia elas vão mudar de vida, né, pastor? Não. É só porque a gente quer elas aqui. Se um dia o Espírito Santo mudar o coração delas, amém. Página 106, livro Evangelismo. Não nos esqueçamos de que diferentes métodos devem ser empregados para salvar diferentes pessoas. Para cada pessoa, a gente se interessa pela pessoa. Cada pessoa é um método diferente. Para você é um método, para o outro é outro método. Para você é um jeito, para o outro é outro jeito. Para você é uma música, para o outro é outra música. Para você é uma roupa, para o outro é outra roupa. Para você é um tipo de culto, para o outro é outro tipo de culto. Para você é uma abordagem, para outra é outra abordagem. Diferentes métodos, Ellen White está dizendo, precisam ser empregados para salvar diferentes pessoas. Não tem um método único, são todos. Ela diz mais. Segunda coisa, antes da gente dizer o que ela diz mais. A gente precisa abrir mão daquilo que não é essencial. Nossos costumes às vezes nos afastam das pessoas que Deus quer salvar. Ao nos misturarmos com as pessoas, negociamos jeitos de viver. A gente precisa aprender a negociar jeito de viver. A gente tem uma subcultura religiosa, a subcultura religiosa do crente adventista. Pastor, a gente é assim, isso aqui é o que nos identifica. É uma subcultura. Quando a gente vai alcançar os não crentes, a gente precisa aprender a negociar o que não é essencial dessa subcultura. Olha o que Ellen White fala na página 68 do livro Evangelismo. Esforços especiais devem ser feitos para conseguirmos a boa vontade de homens que ocupam cargos de responsabilidade, sem sacrificarmos nenhum princípio da verdade ou da justiça. Ou seja, a gente não vai abrir mão de princípios, mas, olha o que ela fala, mas sacrificando apenas nossos próprios costumes e maneiras de tratar com o povo. O que ela está dizendo aqui? Biscoito fino da missiologia e da evangelização. Quando a gente vai evangelizar, a gente abre mão de costume. Não, mas na minha igreja nós não temos o costume de fazer tal coisa. Nós não temos o costume de bater palma. Nós não temos o costume de... É costume, não é princípio, irmão? Abriu mão. Quer alcançar as pessoas? Tem que estar disposto a abrir mão. Senão não vai cumprir a missão. Princípio não, mas costume? Ellen White está dizendo que a gente tem que estar disposto a negociar todos eles. Terceira e última proposta. Precisamos deixar de buscar uniformidade de métodos e focarmos na unidade da igreja. Compreendemos que cada época exige esforços e métodos diferentes. Olha o que ela fala na página 70. Novos métodos precisam ser introduzidos na igreja. Novos métodos. Não os mesmos de sempre. Não aqueles que você viveu na igreja do passado que você vivia. Novos métodos, ela está dizendo. Um novo jeito de ser e fazer igreja.
Novos métodos precisam ser introduzidos. O povo de Deus tem que despertar para as necessidades da época em que vive. Os métodos precisam ser para os dias que vivemos. Pastor, não se faz mais igreja como antigamente. Claro, porque igreja como antigamente é para antigamente. Igreja para hoje é como hoje. Porque a gente precisa pensar os métodos a partir da época que vive. Meu avô viveu numa época que ele tinha um estilo dominante de preferência de culto e adoração. A linguagem da minha filha é outra. Para minha filha se faz outra linguagem. Deus tem homens que Ele chamará para o seu serviço. Homens que não farão o trabalho de maneira destituída de vida com que foi conduzido no passado. Ninguém impeça esses homens de cumprirem a missão que Deus lhes confiou. Não os impeçais. Deus lhes deu essa obra, que a mensagem seja proclamada com tanto poder que os ouvintes se convençam. Olha o que ela fala na página 105. Não deve haver regras fixas. Um jeito só, não, o certo é esse jeito. Não deve haver regras fixas. Nossa obra é progressiva e deve haver oportunidade para os métodos serem melhorados. Sob a direção, porém, do Espírito Santo, a unidade deve ser preservada e sê-lo-á. A uniformidade é ruim, a unidade é boa. Mas a unidade, para ser garantida, ela não pode sucumbir à uniformidade. Quando uniformizamos, rompemos a unidade. Bom, eu encerro com um resultado. O método de Cristo nos ensina que nosso foco está no processo e não no resultado. Fazer discípulos é um imperativo para a vida. O ensino e o batismo é parte do processo de fazer discípulos, mas o foco está no discipulado, no andar e cuidar das pessoas. O segue-me é o último ato do método de Cristo e acaba sendo uma consequência inevitável do amor entregue no processo de discipulado. Quando você andar com as pessoas dessa maneira que nós acabamos de ver, sem condenar, sem alarmar, sem querer catequizar, quando você perceber que os seus costumes você abre mão dos seus costumes para conviver com elas, quando você perceber que os métodos precisam ser em favor das diferentes pessoas, aí então a gente vai começar a ver. A gente vai começar a ver que as pessoas vão querer Jesus pelo amor que sentiram de você. E não porque você as assustou com uma notícia de que ela está perdida e Jesus está voltando. O que deve mudar no nosso processo de acolhimento para os novos discípulos na lógica da igreja? Eu encerro com esses 3 Bs. Na missiologia a gente usa esses 3 Bs. E aí, conversando com algumas pessoas da liderança da igreja, a gente chegou à conclusão que deveriam ser 4 Bs. Esse é o método tradicional de igrejas. Os 3 Bs. A gente chama de behave, believe e belong. Mas a gente acrescentou o behold. Tudo bem? Qual que é o método que a igreja usa? Geralmente, convencionalmente. Ela faz o seguinte, para a pessoa pertencer à nossa igreja, primeiro ela precisa behave, primeiro ela precisa mudar o comportamento. Ela não é aceita aqui se ela não mudar o comportamento. Primeiro ela muda o comportamento. Muda o que ela usa, o que ela consome, os vícios que ela tem, ela precisa abandonar. Ela precisa usar as roupas que a gente usa. Ela precisa se adaptar, se adequar ao estilo de vida da agremiação religiosa. Depois que ela demonstrar que o comportamento mudou, aí a gente vai ensinando ela, a gente catequiza ela, a gente pega os estudos, dá os estudos. Aí quando ela professa a nossa fé, quando ela diz assim, eu creio nisso aqui, aí então a gente aceita ela para pertencer, belong. Aí então ela fala, agora você pode pertencer à nossa comunidade, agora você vai ser batizada e vai pertencer aqui à nossa comunidade e vai abrir acesso para você participar das coisas, para você fazer as coisas. Esse é o método. O behold é o contemplar, né? Behold ela acredita, daí ela olha para a gente, ela olha para Jesus, ela enxerga, ela vê, ela antevê, ela sente com os olhos aquilo, e aí então ela passa a pertencer. O método de Cristo nos ensina a inverter essa lógica. O método de Cristo é assim, primeiro a pessoa pertence. Primeiro belong. Primeiro a gente aceita ela. Primeiro ela participa com a gente. Primeiro ela se envolve com a gente. Para se converter? Não, porque a gente gosta dela. Primeiro a gente quer que ela faça parte da nossa comunidade. Primeiro ela anda com a gente. Mas quantos anos, pastora, vai ter que ficar aqui e não se converte? Não sei, o Espírito Santo é o Espírito Santo, não pergunta para mim. O livro de Atos em nenhum momento diz que a minha responsabilidade é essa. Ele diz que é do Espírito Santo. A gente só ama, discipula, anda junto. A gente acolhe, recebe. Ela pertence, ela tem lugar na mesa, ela senta.
ela come junto, ela é nossa. Mas ela não mudou de vida, ela não acredita no que a gente acredita, ela continua vivendo, amém, é isso aí, ela continua, mas ela é nossa, a gente está amando ela. Porque Cristo misturava-se com as pessoas, mostrava simpatia por elas, ministrava-lhes as necessidades, granjeava-lhes e só depois ele dizia, agora me segue para aprender o que eu tenho para te ensinar. Primeiro eu convivo com você, eu sento na tua mesa, você senta na minha. Mas pastor, eles estão aqui, eu tive que mudar de vida antes de poder participar e pertencer. Pois é, a culpa não é minha que não usaram o método de Cristo com você. Agora com os outros a gente vai usar. Primeiro, belong. Depois que ela está com a gente aqui, ela passa, que é isso que a gente acrescentou aqui, ela passa para o behold, ela passa a perceber algo que ela não percebia antes, ela passa a enxergar a vida de um jeito que ela não enxergava antes. Ela passa a perceber Jesus de um jeito que ela não percebia antes. Por quê? Porque ela foi acolhida, ela foi amada, ela pertenceu, ela participa, ela tem voz, ela canta aqui. Ninguém proibiu ela das coisas porque ela não é da nossa fé, não. Ela é nossa, a gente ama ela. Mas e se ela não se converter? Não é minha culpa. A gente está aqui para amar ela, fazer discípulos. Não catequizar e converter, fazer discípulos. Andar com ela, amar ela. Depois que ela contemplou aquilo, meu irmão, depois que ela enxerga Jesus, quando ela me enxerga, ela não gosta da gente. Mas quando ela enxerga Jesus na gente, aí é inevitável o restante. O problema é que no caminho anterior a gente deixa para ela enxergar Jesus só lá no final. Só depois que ela já mudou de vida sem a ajuda de Jesus, depois que ela já se esforçou na disciplina para poder abandonar as coisas. Depois a gente dá para ela o Jesus. Não, a gente primeiro dá o Jesus, depois as coisas acontecem. Então primeiro ela pertence, depois ela contempla. Depois que ela está andando com a gente, há uns 3, 4 anos andando com a gente, ela começa a entender o que a gente acredita, ela começa a querer saber o que a gente acredita. Aí não sou eu que vou lá e falo para ela o que a gente acredita. É ela que me pergunta, mas por que vocês acreditam assim? Ah, é você que quer saber? Eu não estou te catequizando, eu não estou colonizando você espiritualmente. É você que gostou da gente e está querendo saber, é isso? Sim. Então vem cá que eu vou te ensinar. Aí a gente ensina ela. E depois que a gente ensina ela, sabe o que acontece? Aí então os comportamentos dela mudam. Aí então a mudança de vida começa a acontecer. Mas a gente não está preparado para respeitar esse processo de Jesus. A gente prefere os métodos humanos que trazem êxito, mas a gente não gosta do método de Cristo que traz o verdadeiro êxito. Primeiro se aproxima das pessoas, primeiro ama elas desinteressadamente, primeiro faz elas se sentirem parte, primeiro elas podem estar com a gente, primeiro elas podem participar com a gente. Mas ó, a roupa dela, vai deixar? Vai, ela participa, ela é nossa, a gente gosta dela. Um dia ela vai entender. Quando, pastor? Não sei. A minha preocupação não está aí. A tua está aí? A minha não está aí. A minha está em amar ela, independente da roupa que ela usa. A tua está em mudar a roupa? Mas que pobre a sua preocupação, né? Pequena. A minha está em amar esse ser humano, em atender as necessidades dele. Porque era aí que Jesus estava, a preocupação de Jesus. No primeiro século, a visão missional dos discípulos era voltada para dentro. Eles viviam em Jerusalém, onde a cultura religiosa era a norma da sociedade. Nesse caso, os espaços da religião nada mais eram do que lugares de preservação da cultura religiosa dominante, uma comunidade de manutenção. Agora Cristo pede que eles olhem para fora de Jerusalém. Portanto, deveriam começar a pensar a comunidade para os não culturalmente religiosos. O mesmo chamado que temos hoje em uma sociedade ocidental secularizada. Ser uma igreja missional nesses termos é compreender que não existimos para manter uma estrutura, mas para participar do movimento de Deus no mundo. Porque a missão não começa em nós, começa nele, é o que aprendemos hoje. É ser uma comunidade que não se fecha em preservação, mas se abre em acolhimento. Que não fala apenas para os de dentro, mas traduz o evangelho para a salvação dos de fora. Que não vive de nostalgia, mas de esperança. Ser uma igreja missional é ser, aqui no centro da cidade de São Paulo, uma casa com portas abertas, onde Cristo forma discípulos e nos transforma em testemunhas até os confins da terra. Que Deus nos ajude a continuar cumprindo a missão. Podemos orar? Pode ser em pé? Senhor Deus, muito obrigado pelo chamado que o Senhor nos fez a sermos coparticipantes da Tua missão. Nós cremos que o Senhor cumprirá a Tua missão como o Senhor prometeu que faria. Mas nós estamos nos colocando à Sua disposição para servirmos
nesse chamado e nessa vocação. Que ao aceitarmos esse convite de sermos testemunhas, que a gente aprenda primeiro o método de Cristo antes de tentar alcançar as pessoas. Porque há um risco muito grande de, ao não adotarmos o método de Cristo, nós mais ferirmos do que amarmos. Nós mais constrangermos do que convertermos. Nós mais fazermos um desfavor para o teu evangelho do que de fato vivermos ele. Ajude a nossa comunidade a deixar de ser um tipo de comunidade de manutenção, pensada apenas na preservação dos de dentro e naquilo que rege a nossa vida aqui dentro. E nos ajude a aprender a negociar aquilo que não são princípios, de maneira a alcançar os que não têm os mesmos costumes que os nossos. Que a gente aprenda a não constranger, mas apresentar o amor. Que a gente aprenda a acolher e receber desinteressadamente. E nesse processo de fazer discípulos, essas pessoas encontrem o teu amor. E porque encontraram o teu amor e não o medo do inferno, mas o teu amor, elas desejem pertencer a esse lugar e seguir a Jesus. É o que eu te peço por Jesus, amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé? Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito de Deus em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito entre nós esteja para sempre, eternamente. Amém. Amém. Desejamos a todos um feliz sábado.